Nenhuma outra técnica para a condução da vida prende a pessoa tão firmemente à realidade como a ênfase no trabalho, que no mínimo a insere de modo seguro numa porção da realidade, na comunidade humana. Esse trecho foi retirado da obra O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Eu sou a Vicky Fernandes, publicitária e psicanalista, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. A pauta de hoje é sobre um assunto que eu particularmente estava muito ansiosa em fazer. O mundo corporativo fez ou faz parte da vida de muitos de nós, mas assim como tudo tem suas particularidades. Hoje, quem vai compartilhar esse episódio aqui com a gente é o Hamilton Frediani, fundador e diretor-geral da Clínica Corporativa, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos e conta com um vasto currículo como parceiro em grandes grupos de publicidade, sendo administrador com pós em marketing e cinema documentário. Hamilton, seja muito bem-vindo ao Neurotiquem. Oi, Vicky, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da minha história, da Clínica Corporativa, com você e com a audiência do seu podcast. Parabéns pela iniciativa, muito interessante. Muito obrigada. Olha, eu vou te confessar que foi uma baita tarefa organizar os meus pensamentos e sentimentos sobre esse assunto. Isso porque eu vivi há poucas semanas um movimento de transição de carreira e me desconectar de uma certa forma do mundo corporativo. Eu ainda sinto que eu tô naquele calor da emoção, sabe? Acho que vai ser uma pauta bastante provocativa e agregadora. Então, simbora. Como esse assunto é bastante amplo, nada mais justo do que direcionar o começo do nosso papo falando sobre onde potencialmente começam os problemas e insatisfações de uma corporação. Você sabia que muito do que a gente projeta emocionalmente dentro do trabalho é um reflexo daquilo que viveu e vive na estrutura familiar? Dentro de corporações existem os colaboradores, os chefes e os pares. E o que mais se observa é que o desafio está no que acontece entre as pessoas, principalmente quando estão sob pressão, ou seja, quase sempre. Hamilton, depois de anos trabalhando no corporativo e acompanhando de perto transformações de empresas, e há mais de 10 anos atuando como psicanalista, você identificou uma abordagem muito interessante entre as relações no trabalho e a psicanálise, principalmente falando sobre as manifestações inconscientes dos indivíduos. Como você observou essas constantes? Que ótima pergunta. Isso vem realmente de longa data, né? Mesmo antes da psicanálise, eu vivi basicamente todas as posições no mundo corporativo, né? Como empresário, executivo, empreendedor, consultor, empresas familiares, multinacionais, várias categorias de indústrias, e meu percurso era na área de comunicação. Então, comunicação, marca, identidade de marca, cultura organizacional. E todos os planos e projetos que eu realizei, muitos interessantes, que sempre me deixavam um pouco inquieto, frustrado, era que por mais que se planejasse, executasse as campanhas, os programas, sempre havia um resto assim de frustração que esbarrava nas relações de poder. Eu percebia assim que por mais que as pessoas expressassem assim um contentamento, motivação, algo que criava uma certa inibição era exatamente as relações interpessoais entre as áreas e tudo mais. E eu, claro, não tinha instrumental para além dos programas de motivação, treinamentos, campanhas de incentivo. Tudo isso sempre produziu e produz um efeito muito imediato e muito impactante nas empresas, mas muitas vezes isso não é sustentável. E muito daquilo que é o mal-estar, que é inerente a qualquer trabalho de grupo, principalmente sob pressão, quando a gente fala das incertezas, das mudanças constantes, isso tudo não era conversado, né? Então ficava muita coisa sem ser dita. Então, conversa só de corredor, que não chegava assim no âmago da gestão, né? Então, por conta de ter feito tantas campanhas até muito bem sucedidas de endomarketing, de marcas e tudo mais, eu existia sempre no fundo essa inquietação. E como você viu na minha formação, eu além da administração, gestão, empresário, eu sempre fui muito interessado nas humanas, né? Filosofia, estudar cinema documentário, muito ligado com a antropologia, etnografia. Fui estudar essas coisas todas e acabei deparando, até por conta de ter feito um longo, desde cedo, um percurso como analisante, né, na psicanálise. Encontrei na psicanálise, né, uma formação tardia,
mas que foi muito impactante na minha vida, porque ela meio que serviu de eixo em que organizou todos os meus interesses. Lá eu posso enquadrar cinema, empresas, todos os campos, como o próprio Freud, né, tinha a intenção de fazer quando faz os textos todos sociais, abordando isso. Então, fui fazer uma formação bastante profunda, né? Foram muitos anos de estudos, produção de texto e tudo mais, meio que sem ter essa intenção, fazendo um ponto de encontro esses dois mundos, né? E no mundo contemporâneo, assim, no momento presente, não estou nem falando só de pandemia, mas o mundo já estava sendo organizado dessa forma, no mundo corporativo. Muita pressão por inovação, por produtividade, muita cooperação, isso depende muito das pessoas colaborarem. E isso não é uma coisa natural, né? Você citou ali um trechinho do Mal-Estar da Civilização. Na época de Freud, quando ele fala do trabalho, por incrível que sejam os pequenos textos que ele escreveu sobre trabalho, ele não falou muito além do que ele falou ali. Por quê? Porque o trabalho na época dele sempre foi um desafio, né? Tecnologia, os avanços, desemprego, pressão, relações de poder. Mas assim, era diferente. O mundo era muito mais previsível, as coisas eram tudo mais determinadas. Você tinha lá sua área, você entrava na empresa, já sabia que um dia você ia se aposentar ali. E você tinha uma sala fechada para você. Hoje os ambientes são abertos, não existe mais um emprego garantido, então você vai ter múltiplas possibilidades. Tudo isso gera muita transformação, muita mudança, os choques geracionais também. Moçada que vem aí mais interessada em propósito, em organizações mais horizontalizadas, choque de gerações, tudo isso vai promover assim um reboliço assim nas relações. E foi exatamente isso, né? Quando você cita ali, né, o problema não está nas pessoas, mas está no que acontece entre, e essa matriz familiar que está rodando no fundo, foi o campo que a gente encontrou aqui para desenvolver realmente uma metodologia, um sistema para inserir a psicanálise no mundo corporativo. Então, basicamente isso. Super interessante, Hamilton, e até conforme você foi falando, como eu comentei com você, né, eu coloquei alguns pontos pra gente abordar nesse episódio, e você trouxe algo sobre a teoria que então eu vou antecipar, porque antes ela estava um pouquinho mais pra frente. Mas, pegando esse gancho da obra O Mal-Estar na Civilização, do Freud, dá pra gente fazer um paralelo bem interessante. De maneira bastante sintética, nessa obra ele fala que a partir do momento que o indivíduo faz parte de uma sociedade, ele não vai ser totalmente feliz. Isso porque ele vai precisar seguir leis, regras, de certa forma ou de outra vão reprimi-lo. Quando a gente fala dessa castração, a gente está falando diretamente sobre sexualidade também, e como ela coexiste com a civilização por meio de conflitos. Ele também discorre sobre como o indivíduo canaliza esses sentimentos para o trabalho. Então, com esse gancho, essa introdução que você trouxe e com parte dessa teoria, o que você vê de movimentações inconscientes nas relações do trabalho e que tem, de uma certa forma, essa interação direta com a libido? Muito bom. Pro Freud, quando ele fala aquela frase, insere o ser humano, né, insere o sujeito no modo seguro na realidade, na comunidade humana, já começa aí essa ideia, né? Modo seguro, será que é tão seguro? Talvez na época, como a gente estava falando, tudo era mais previsível e determinístico. Hoje não é mais. Então eu acho que não tem mais ninguém seguro, em realidade alguma. Não mesmo. Né? Mesmo os empresários, está todo mundo nesse barco, né? Seja uma startup, empresário, investidor, a volatilidade, a turbulência dos mercados, é uma coisa assim muito complicada. A tecnologia ela vem para resolver um monte de questões da vida, mas também trazer um pouco de ansiedade, né? Até brinco falando de tecnofobia. Você está numa cadeia de valor, a tecnologia pode chegar pelas laterais, por uma invenção de alguém e acabar com o teu negócio, né? Como a gente tem vários casos aí emblemáticos, né, nos últimos anos. Uhum. Então, tudo isso gera para todo mundo. Ninguém escapa dessa condição de angústia que o trabalho traz. Por outro lado, você falando de libido, sexualidade, o trabalho pode ser uma grande fonte de realização do desejo. Não digo só como uma forma de sublimação, porque a gente sabe que a sublimação ela vai bem até a página 2, né? Nem sempre a sublimação ela é uma elaboração, né? Nem o Freud tem um desenvolvimento sobre sublimação tão desenvolvido assim. Tem alguns indicativos, mas a sublimação nem sempre ela é o resultado de uma elaboração. É algo que se você acomoda, você vai bem, você está naquele processo, tá? Sujeito que então, workaholic, ou se entrega para o trabalho, quer dizer, chega tarde em casa, sai cedo, quer dizer, às vezes está sem clima em casa, então deposita toda, a libido dele toda vai para o trabalho. Então, não temos aí uma relação muito saudável né, com o trabalho. Agora, que o trabalho tem sim uma dimensão de realização do desejo, no sentido que
você passa a maior parte do tempo da vida acordada trabalhando e você se formou em alguma coisa, é um lugar para você exercer sua competência no mundo. Então, um lugar de pertencimento, um lugar de realização realmente de projetos de vida, não só do ponto de vista de econômico, material, mas de reconhecimento, né? De retorno, de inserção nessa comunidade humana. Então ele é muito interessante. Outra coisa interessante com relação aos valores, né? Os valores sociais, os valores da cultura que estão desgarçados, né? Com tudo que o mundo está vivendo, de polarização, perturbações políticas, uma série de coisas que a sociedade está em uma transformação absurda, né? Muito intensa e ampla. E uma organização que leva a sério essa questão dos valores culturais, ela tem a oportunidade de criar dentro daquele microcosmos e no seu entorno de influência, no seu ecossistema, conjunto de valores, de práticas e definir um propósito de impacto na sociedade que, para quem participa dessa obra coletivamente, tem um retorno muito bom, né? Porque junto, sabe, quando o sujeito se apresenta com o sobrenome da empresa, não, eu sou fulano da tal empresa ou da X empresa, quer dizer, é como se a identidade dele individual não bastasse, ele precisa então do... Como se fosse um respaldo, né? Exato, sujeito de marketing de tal empresa, né? Tem empresa famosa, conhecida, enfim, poderosa. Então, eu acho que essa relação com o trabalho, ela pode ser muito saudável, muito produtiva, muito rica para a subjetividade, para a experiência do viver. Só que tem o outro lado também, que se não for bem regida, vamos dizer, se essa relação não estiver muito bem equacionada, você vai, como tudo, cair para um exagero, para um excesso e criar, enfim, burnout, por exemplo, né? Síndrome, primeira doença tipificada lá na OMS como uma doença do trabalho, né? Exclusivamente. O tamanho de estresse não foi gerenciado de forma satisfatória. Então, acho que, para as nossas pulsões, falando de sexualidade, né, de libido, tesão mesmo, né? Que é como se fala, meu trabalho é tesão, a empresa que eu trabalho é tesão. Quer dizer, você tem ali realmente um lugar para realizar, para realmente dar vazão às suas funções criativas, retorno narcísico, você tem tudo isso, bem calibradinho, né? Se estiver desequilibrado, você pode então entrar em sofrimento, porque aí você vai ter as realizações, as inibições, como a gente estava falando no início. Sabe o que é importante até comentar para o ouvinte? Quando a gente fala libido, a gente não está só falando de uma questão sexual, a gente está falando de energia prioritariamente, né? Para você levantar da cama, começar seu dia, tomar um banho, tomar café e assim por diante, é libido que faz com que você faça, né? E se exercite sob essa perspectiva. Então, quando a gente fala de libido, a gente não está só falando de tesão, de questões sexuais. Eu acho que é importante a gente pautar aqui, né? Porque antes de entrar na psicanálise, para mim, libido era diretamente associada a uma questão de sexo mesmo, sabe? Mas você falou um negócio super interessante. Eu tenho uma ex-chefe que escreveu um e-book recentemente que o título é Quem é você sem o seu crachá, né? Quem é você sem esse crachá? E olha, vou te falar que justo ela lançou bem nesse momento que eu já tava questionando, assim, nível hard sobre ficar ou não ficar no marketing, em que momento faria a transição. E o e-book dela me pegou de um jeito, eu vou até deixar aqui nas referências do episódio, é um e-book da Laís Cabral. E é muito isso, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande, pelo menos eu também vim de um contexto de empresas grandes, eu sempre falava, eu sou a Vicky do marketing da empresa tal. E aquilo me dava quase que um passaporte de poder, sabe? Um negócio meio fálico, assim, meio tipo, eu sou de tal lugar. Então, meio que eu exijo um respeito, eu tenho meu espaço no mundo e esse espaço é de um lugar reconhecido. Então, você até usou o termo, né, desse lugar mais narcisista, vamos dizer assim, né? E tem um lugar onde a gente se espelha. E é como você falou, assim como tudo na vida, 2 copos, 2 medidas. Então, se você for um pouquinho mais pro lado da empresa, tem uma tendência muito sedutora de você cair nesse vórtex de um intenso trabalho, porque tem alguém te dando sempre a cenourinha, né? Então, como você faz um bom trabalho, então toma aqui outro projeto. Nossa, então... E eu não tô falando isso só de uma perspectiva negativa, tá? Porque eu acho que é muito sobre incentivo. No fim das contas, se você é contratado numa empresa, é para fazer seu trabalho, sejam projetos ou, enfim, desenvolver uma área, qualquer que seja o desafio que tenha sido proposto previamente no job description, sabe? Mas ainda assim, e aí, bom, gente, eu tô realmente mais provocativa nesse assunto porque acabei de fazer a transição de carreira, então acho que eu tô com esse viés mesmo. Mas só esse cuidado, assim, esse alerta, porque eu acho que
não é todo mundo que levanta essa bandeira amarela do opa, a partir daqui eu passo do meu limite, eu excedo aquilo que é aceitável para mim, né? E a gente acaba chegando em lugares, como você muito bem disse, como um burnout, que inclusive é um dos pontos que já tá aqui no roteiro pra gente falar, porque é muito fácil e é um mundo muito sedutor, dependendo de onde você tá. Sem dúvida. Pois é, eu acho que o trabalho, né, numa empresa, seja sua ou de alguém para quem você trabalha, é uma oportunidade mesmo de realização da sua identidade, de exercício da sua identidade, de exercício de valores que você escolhe, né? Uma organização, a organização escolhe, mas você escolhe a organização também. E aí você pode ter uma troca muito rica, muito produtiva, criativa, de progressão para todos, uma coisa bacana. Eu acho que uma das pistas para entender quando que a coisa emborca para um lado para o outro, é assim, o quanto que isso consome de você, quanto que você está mobilizado no seu negócio e quanto que virou fonte única de prazer, né? Pensando a libido, né, como uma energia, né, que a gente tem, né, constitutiva do nosso psiquismo, nosso corpo, a gente vai buscar objetos para realizar isso, pode ser uma obra de arte, pode ser uma pessoa, pode ser um livro. A empresa e o trabalho pode realmente ser até viciante nesse ponto. E é o cuidado que você tem que ter, porque enquanto você está vivendo aquilo, está tudo bem. Mas se uma virada qualquer na empresa, te mandam embora. O que acontece com sua identidade? Acabou. Então, assim, muitas vezes aquelas dores, né, que são relatadas, poxa, a empresa era uma família, mudou a gestão, agora virou uma coisa fria. Um bom indicativo disso é a aposentadoria. Quantas pessoas, depois que se terem feito uma carreira fantástica, tá há 30 anos numa empresa, isso cada vez menos, né? Cada vez mais essas relações estão se transformando. Mas, de qualquer maneira, a pessoa que vai vivendo aquela narrativa, né, empresarial, como executivo, tem todo esse retorno, chega um momento que ela se aposenta, tem que sair da empresa e tal. E aí tá bem financeiramente, conquistou coisas, fez a família, tá tudo certo, né? Assim, by the book. Só que perde completamente o significado. Não consegue mais encontrar uma fonte de prazer alternativa que ele tinha, né? Não pensou em um outro modo de viver. Vazio, né? Isso também durante, né? Porque aí você também se adere demais ao negócio, a tua vida fica empobrecida no entorno. Às vezes com parceria amorosa, com os filhos, você vai se desconectando e fica uma coisa única. E isso vai sobrecarregar, porque às vezes o sujeito, inclusive, vai ficar tão aderido ali à causa da empresa, mais do que até o dono da empresa, até os outros, né? Ele vai ficando assim, difícil até de se relacionar. Né? Aí começam os conflitos, né? Exato, eu tô rindo com muito respeito, tá, gente? Porque, assim, é uma máxima que, como a Milton falou, acontecia muito, vocês sabem muito bem, tem pessoas que, né, mais old school, assim, que ficam muitos anos numa empresa. Hoje, principalmente na publicidade e no marketing, tem uma tendência bem clara de ter esse turnover muito alto. E olha, o primeiro episódio que eu gravei com a Manu Barral sobre luto e lutas, a gente também fala sobre esse luto não reconhecido, né? Quando você se desliga de um lugar, por exemplo, onde você passou 30 anos e você se depara com essa vida, entre aspas, vazia, no fim das contas você também está vivenciando o luto, né? Você deixa de injetar a sua libido, a sua atenção num trabalho que fez sempre parte da sua vida e você meio que passa a não servir mais para aquilo. E a vida fica muito vaga, fica muito como se, bom, se não existir essa empresa, então eu não preciso mais existir, né? E eu acho que vem muito dessas crises existenciais e até o que eu falo muito com o meu analista, o queridíssimo André, inclusive quem fez a ponte aqui entre nós, desse lugar irreversível em alguns sentidos, né? Do quem investe libido e tempo por 30, 40 anos da vida numa mesma empresa, eu acho que até é um lugar meio perigoso de se estar, sabe? De uma certa forma, se não tiver algum recurso para ou substituir uma perspectiva de tempo, seja um estudo, seja um curso, seja algum hobby. Eu acho que uma ideia, então, seria diversificar suas fontes de prazer. Você pode até sim ter um foco, né, como se pede, não, cuidado com as distrações, você não realiza nada sem foco, tá tudo certo. Mas só cuidado para isso estar a serviço da sua satisfação e não o contrário, né? Precisa ser capturado por um projeto que exerce um certo fascínio, alguma coisa assim, que tira da coisa. Porque se houver o revés, se houver alguma mudança de conjuntura, de contexto que viabilize seu projeto, sua trajetória, você ficou com o seu mundo interno esvaziado.
né? Porque senão você colocou todas as fichas num pote só, né? não pode só, né? Então acho que isso acaba sobrecarregando até as relações internas, né? Fonte dos conflitos. Total. Sabe que eu queria até pegar o gancho, você falou do burnout. Não tem como falar sobre trabalho e corporativismo e deixar de citar o burnout. E na tradução livre significa queimar-se por completo. E foi um termo criado em 1974 pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger. Colocando aqui o alemão que eu não sei e nunca estudei, infelizmente, para jogo. Aliás, vou fazer um parênteses nada a ver, que quando li o nome dele pela primeira vez, tem Freud no começo desse sobrenome. Então, será que tem alguma relação com o Freud? Ativei minha prima que mora na Alemanha para perguntar sobre isso e nessas eu descobri que Freud significa alegria e Freuden significa prazeres. Eu achei tão pertinente, ainda por se tratar de psicanálise. Mas enfim, voltando ao tema e fechando esse parênteses, o termo burnout é usado a rodo nas redes sociais, mas sinceramente são poucas as empresas que olham com a devida atenção para isso aplicado no dia a dia. Seguindo esse mesmo fio, há uns dias eu vi um post no perfil do Instagram, @contente.vc, que dizia o seguinte: a gente tem burnout porque trata descanso como recompensa e não como direito. A partir desse nível alarmante de esgotamento e sob uma perspectiva psicanalítica, como que você vê esse vórtex nas demandas, exigências e ritmo de trabalho, Hamilton? Olha, boa questão, porque me ajuda a fazer uma divisão entre o que a gente chama hoje de saúde mental nas empresas, que virou um foco, prioridade máxima, né? As empresas se entregaram muitas, corpo e alma, a isso com a pandemia. Então, foi uma coisa que, assim, não tinha outra saída. Então, as empresas passaram a oferecer assistência psicológica, yoga, meditação, mindfulness, uma série de coisas. Como é que a gente percebe isso? Então, a vida ficou toda aglomerada, toda tumultuada, porque divisão, trabalho, casa, família, tudo. Isso eu acho que já tem bastante coisa já escrita e divulgada sobre isso, não precisamos nos estender em relação a esses efeitos da pandemia. Mas fazendo essa distinção entre saúde mental e o que a gente chama de bem-estar psíquico. A gente, com a clínica corporativa, né, com esse núcleo aqui, que a gente oferece para as empresas, a gente fala que é sucesso baseado em bem-estar psíquico. Transformar as relações entre as lideranças, a cultura organizacional, a serviço de uma grande transformação que a empresa precisa promover, ou pequenas transformações que tem que promover de tempos em tempos, né? Como é que você prepara a empresa para viver essa constante da mudança, da incerteza, da imprevisibilidade, da volatilidade? Tudo isso é muito ansiogênico, causa muita angústia. Então, o nosso trabalho é levar isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é a distinção entre saúde mental e bem-estar psíquico. O que é o bem-estar psíquico? O que ele se difere? Então, premissa assim: a empresa oferece assistência psicológica, faz academia, meditação e tal, mas ela mais ou menos, com isso, ela está oferecendo instrumentos para o sujeito se cuidar. Então, olha, se cuide da sua alimentação equilibrada, tá? Conscientização, campanhas para parar de fumar, combater a obesidade, tudo legal. Onde a gente entra com o bem-estar psíquico? O bem-estar psíquico é diferente disso. A gente diz assim: uma empresa não pode ser responsabilizada, necessariamente, pela depressão dos seus funcionários, pelo pânico dos seus funcionários, pelos transtornos mentais que eventualmente os funcionários tenham. Porém, porque tem outros contextos. Senão a gente estaria num simplismo muito grande de dizer, então todo mundo que trabalha e tem depressão, a culpa é da empresa do trabalho. Né? Eu acho que seria uma simplificação bastante inapropriada. Mas a gente pode dizer que se a empresa não pode ser responsabilizada por desenvolvimento desses transtornos, ela pode sim se colocar no papel de não ser um fator a mais de complicação disso. Agravante, né? Um agravante, algo que suscite ou que crie gatilhos para isso ou agrave o quadro. E a forma como que ela faz isso? Então, produzindo e fazendo a gestão de um ambiente psiquicamente mais seguro, que é o quê? É o que a gente propõe com os nossos dispositivos, né? Um ambiente em que o valor confiança seja o valor principal. Ele é um meta-valor. Então, você tem os valores culturais, é confiança. O que a confiança tem a ver com tudo isso? Tem a ver que, sob pressão, para performar com mais excelência, com baixa taxa de erro, tem que cooperar com o coleguinha com o qual você não vai com a cara, ou do qual você não obtém muito, mas você precisa dele, né? Ele precisa de você. Como é que eu lido com isso sem confiança? Então, essa falta de confiança gera medo,
Esse medo gera angústia, isso gera, então, paralisações, gera agressividade, insegurança, e aí você vai, se o sujeito já tem um contexto de vida complicado, isso vai ser como ele passa muito tempo lá, naquele lugar, trabalhando muito, por muito tempo, com muita pressão o tempo todo, isso vai, então, ter um efeito potencializador, catalisador de uma piora, ou de um agravamento, até de uma crise mais trágica até. Então, o que a gente busca é isso, você não é culpado, você é empresário, empresa, dos transtornos mentais, né, psíquicos dos seus colaboradores, mas você pode sim, da forma como você vai reger os laços sociais, as relações de poder, tratar as pessoas com mais maturidade, postar no discernimento delas menos do que em regras e punições, isso vai fazer a diferença. Isso é o que a gente tem feito, tem conseguido ter resultados interessantes. Até usando um termo de plano de saúde, sabe? Porque você tem que sinalizar suas pré-existências, né? Então, antes de... Bom, eu pessoalmente nunca vivi uma situação similar ou desse nível que alguém me pergunta se eu tenho alguma condição psíquica que possa colocar em risco, né? Eu acho que isso muito, entre aspas, avaliado ali nesse fluxo de entrevistas que eventualmente acontece. Mas a gente nunca vai deixar de ter uma pré-existência, e o mais importante de tudo é que o mundo externo e aquilo que está acontecendo agora sempre vão ser fatores externos, como, vamos dizer assim, esse próprio termo sugere. Mas a gente sabe que muito daquilo são sementinhas que vêm acompanhando a gente desde o momento 1 da nossa vida, às vezes até mesmo seguindo até um olhar um pouquinho mais da escola inglesa, Melanie Klein, desde o momento da barriga da mãe, né? Então, se, por exemplo, tem um indivíduo com uma depressão, e, enfim, ainda lhe restam algo de libido para continuar trabalhando, que não seja uma depressão severa, ainda assim a gente está falando de um núcleo que está, vamos dizer assim, germinando de lá atrás, né? Então acho importante reforçar isso, do quanto não é o lugar de origem, mas pode ser o lugar de exponenciar esse sentimento, né? Principalmente nas relações, assim, já trabalhei com pessoas queridíssimas no mundo corporativo, pessoas que mantêm amizade até hoje, mas algumas pessoas também que passam pelos nossos caminhos, e eu imagino que todo mundo que esteja escutando isso já esteja até pensando o nome da fulana, do Beltrano, assim, nossa, a gente associa, né, com uma certa mágoa de algumas pessoas que não foram tão bacanas no nosso percurso, mas ainda assim, a vida, ela não vai ser sempre confortável, ela não vai ser sempre um óculos cor-de-rosa, que as coisas vão ser super fluidas, que vai correr tudo super bem. Essas pessoas, inclusive até mesmo a posição delas desse risco iminente, às vezes de um tratamento que você sente que não merece, e eu não tô colocando aqui relações abusivas e nem tóxicas, tá? Eu tô realmente falando aqui naquele limiar do tipo, é ranço meu, é implicância minha, a pessoa tá num dia de mau humor, por exemplo, mas a gente tem que saber que o mundo externo vai sempre oferecer um leque de opções pra gente, de pessoas legais, pessoas não tão legais, chefes bacanas que jogam junto, chefes não tão bacanas, e aí, bom, vai muito do indivíduo, vamos dizer assim, esse jogo de cintura, porque é isso, no fim das contas, até mesmo Freud falava isso, né, você falou que ele também não aprofunda muito sobre o trabalho em si, mas me parece muito que o trabalho, ele é o reflexo de uma forma reduzida do que é uma sociedade. Você tem que lidar com todo tipo de pessoas ali dentro de uma corporação, né, principalmente falando de grandes corporações. Então, me faz muito pensar nessa condição do quanto a gente culpabiliza o sistema e do quanto a gente deixa de olhar com responsabilidade para dentro de nós. E aí, muito disso, Hamilton, assim, olha, eu acho que o que eu mais vi foram pessoas que apontam muito para o mundo externo e pouco se olham. Então, são pessoas que muitas vezes têm uma resistência muito grande a pensar numa análise ou numa terapia, porque afinal a culpa é do fulano, é do Beltrano, e não como eu internalizo aquilo que o mundo externo me oferece, né? E eu acho que é um lugar bem perigoso de você responsabilizar constantemente aquilo que cabe a você elaborar. E, bom, mas tem certas vezes que isso às vezes demora para chegar nessa conscientização. Sem dúvida. O ambiente de trabalho, né, ele oferece, né, quando a gente faz as inserções, né, do nosso trabalho nas empresas, é um trabalho de longo prazo, né? Um prazo que eu estou falando, assim, não dá para pensar numa transformação relevante em menos de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos no mínimo, porque qualquer transformação crucial que uma empresa precise fazer impacta a cultura, impacta as lideranças. Exige, né, que impacta as lideranças, exige das lideranças novas posturas, uma nova mentalidade para poder influenciar o restante da empresa, que são as pessoas que têm poder lá de
formular políticas, direcionar coisas, deixar as pessoas participarem dos processos, das mudanças que afetam o trabalho delas e tudo mais. Então, a gente tem todo um cuidado de preparação, criar um ambiente mesmo de segurança. Isso tudo começa com a autogestão da empresa, porque é ali que começa. Às vezes nem precisa ir além. Eu digo que se eu fizer um trabalho só com o dono da empresa ou com o presidente da empresa, já vai ter um efeito significativo. Se eu tiver que fazer um trabalho lá com o presidente da empresa ou, sei lá, 50 gerentes, eu falo que fazer o trabalho com o presidente da empresa vai ser mais efetivo do que com 50 gerentes. Porque se ele realmente se engajar, né? Porque aí tem todo até a forma como a gente faz esse trabalho, ele vai produzindo realmente efeito de radiação, assim, vai transformando tudo em volta, né? E essa transformação significa exatamente essa mudança na subjetividade, o sujeito se implicar mesmo com aquelas queixas que ele traz, aquelas insatisfações, a forma como ele sofre, né? Ele fala sobre o sofrimento dele, a pressão que ele recebe do conselho de administração, do mercado, da bolsa, enfim, é muita pressão que vem de todos os lados. E aí vem essa invisível, do inconsciente, que são esses laços primeiros, familiares, que estão ali rodando de forma silenciosa, mas que estão definindo as escolhas que você está fazendo no presente. Um exemplo concreto disso, né? De quando a gente mostra essas relações, com as conexões que tem, relações familiares com as relações ditas profissionais, como que essas coisas se interpenetram e as pessoas, quando a gente faz essas dinâmicas, elas encontram, elas veem em si aquilo operando, né? Como se fossem pequenas epifanias, assim. Então, o exemplo de uma executiva, por exemplo, que coloca-se, depois de um trabalho desse, uma dinâmica dessa, fala assim, poxa, sabe o que eu me dei conta? Que todas as minhas avaliações de RH, que o RH fazia, o 360, feedback e tudo mais, sempre aparecia que eu era muito quieta nas reuniões, que eu não me coloco muito nas reuniões. Tem um debate, uma conversa e tudo mais. E ao me dar conta, né, dessa dinâmica, desse processo que a gente fez, que isso vinha lá de trás, da infância, que quando ela chegava à visita em casa, os pais falavam assim, agora vocês fiquem quietos porque os adultos vão conversar. Nossa! Então, uma sala de reunião cheia simbolizava isso para ela, entende? Uhum. Ela falou isso com uma leveza, com uma alegria de descoberta. Fala, puxa vida, então tem nada a ver com o RH, porque eu não encontrava uma resposta para isso, porque estava lá no inconsciente adormecido, né? Aquilo naturalizou-se. Então, esse é um pequeno exemplo, um pequeno recorte são muitos insights que você vai tendo com isso, né? Mas note, não é um esquematismo, não é uma fórmula. A gente não faz uma dinâmica, a gente faz um trabalho muito mais amplo, né, de identificação do desejo, onde está o desejo, como é que está a relação com a procrastinação, com aquilo que não é possível, ou o recurso que não tem, ou a legislação que não permite, como é que você lida com isso, como é que as lideranças lidam com isso, como é que isso não pressiona ou não os seus laços, né? Isso vai aparecer na equipe embaixo. Até porque cada um tem sua particularidade, né? Então, não tem como tentar jogar ali uma bomba de efeito, vamos mudar a cultura. Não vai funcionar, né? Inclusive, esses processos de mudança de cultura fazem com que muitas pessoas fiquem incomodadas e saiam da onde estão, né? Então, inclusive, essa última experiência que eu tive, eu fiquei quase 3 anos, começou um processo de cultura profundo, assim, né? Entrou investidor, enfim. E aí vira um outro contexto. E para mim é muito claro, fica quem quer, né? Quem não quer, quem tá desconfortável, mas, enfim, quem tá afim de continuar, pode esbarrar nessas particularidades, como esse recorte, esse exemplo que você trouxe. E até, pessoal, como eu comentei, eu vou deixar na descrição aqui do episódio algumas referências, eu acho que vale muito a visita no site da Clínica Corporativa do Hamilton, e lá tem um vídeo explicativo muito bacana, onde fala, por exemplo, que na posição de subordinado com um chefe, que a gente tende muito a projetar a nossa relação com pai e mãe, os pares como irmãos e eventualmente dos chefes com seus subordinados, muito de como esse indivíduo foi, né, uma projeção de como foi na relação com os pais. Então, isso exemplifica bastante, assim, do que o Hamilton está falando, né, dessa projeção do que a gente vive numa estrutura familiar e que é muito confortável. Por mais que muitas vezes a gente possa ter uma outra questão dentro da família, porque todo mundo tem, até mesmo as coisas mais, entre aspas, problemáticas, elas se tornam muito confortáveis, porque elas são um lugar familiar, porque já que eu sempre escutei, eu sempre lidei com, por exemplo, esse silêncio na sala, porque os adultos vão conversar, então é uma máxima, é uma verdade única que eu sigo sem questionar em nenhum momento, porque fica imperceptível
perceptível para um indivíduo, principalmente dentro de uma corporação, dentro do trabalho, que você é exigido o tempo todo a estar aqui com o seu consciente, tá aqui, atuante, né? A gente não tem um tempo para acessar as questões, então muito disso, óbvio, vem numa análise, numa terapia, enfim. Então, esse ponto é muito, muito, muito curioso. E aí, Hamilton, queria também pegar o gancho quando você fala de exigência. Eu dei uma olhada em alguns conteúdos que você fez e me chamou muito a atenção de uma das aulas que você fala sobre gestão contemporânea. O que o mundo está exigindo das empresas e das lideranças? E qual tem sido essa perspectiva das empresas e lideranças perante o mundo? Porque me parece que essas expectativas, elas não parecem, às vezes, muito alinhadas, né? A gente fala do contexto ansiogênico, né? E isso tem um grande poder de unir as pessoas. A forma como a gente olha para o ambiente externo e interno, nós vamos falar do externo, né? Para falar dessa fonte, das exigências que vêm de fora. Havendo uma espécie de consenso de como a gente olha essa realidade, ajuda também a pensar num certo consenso de como a gente vai lidar com ela. A gente olha para a realidade como uma coisa assim, nós somos poderosos, a nossa empresa é líder, a gente faz e acontece. É um tipo de postura que você vai ter baixa humildade em relação aos desafios que vêm de fora. Sim. E aí os reveses vão ser muito mais dolorosos, porque você pode descambar para arrogância, para desprezar a concorrente, desprezar os fenômenos do mercado e ser surpreendido, né? Como tem casos aí que já viraram até cômicos, né? Depois que passa Blockbuster e Netflix, por exemplo, né? Icônico. O que era uma, o que era a outra, o que a outra fez com uma, né? Então a gente tem uma abordagem, a gente coloca lá uma lente, a gente chama de Vulcan, que é baseado no VUCA, que é um acrônimo dos anos 90, fala sobre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que o mundo seria marcado assim na Guerra Fria por esses 4 fenômenos, que os estados, os governos, as empresas teriam que se preparar para um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso virou já um acrônimo já consagrado no mercado, todo mundo usa, já virou lugar comum até. Porque a gente colocou 2 letrinhas a mais, que é o L de legalismo e o N de narcisismo. E por acaso, então, formou a palavra Vulcan, que tem a ver com erupção, que tem a ver com disrupção, que tem a ver com essa coisa que, assim, se antigamente para um líder, o ícone da liderança era um escalador, né, numa montanha, fincando uma bandeira lá em cima da montanha que ele escalou, hoje eles vão falar de escalar vulcões. Ou seja, você pode no meio da subida já levar uma golfada de magma, né, eruptivo e acabar com a tua alegria da equipe toda. Então é um mundo perigoso, que assim, de sinais ambíguos. Você olha a fumacinha do vulcão, o que aquela fumacinha está dizendo? Podemos encarar? Será que compromete a minha vida? Exato. Ou será que é alguma coisa só? Será que é uma fumacinha que ele está descansando? A gente pode ir lá dar uma verificada e chegar junto lá em cima para contemplar? Ou será que ele está se preparando para... Quer dizer, esse é o grande temor, né? Essa incerteza que eu falei da tecnofobia. Né? Quer dizer, tecnologia ela pode vir para acabar, destruir uma cadeia inteira. Você tem que viver num estado de paranoia. Falar, mas a paranoia é uma estrutura, é um jeito, uma patologia. Mas ao mesmo tempo ela, em doses aceitáveis, ela é boa, te protege de ser surpreendido, porque esse é o dado do mundo. Está dado assim, né? Se um dia o mundo se reconfigurar e aí vai desacelerar, não vai ter... Aí, não sei, isso eu acho difícil prever, né? E acreditar que possa acontecer. Mas dado que a grande força está no coletivo, está no grupo, está em uma empresa, um organismo vivo, que se pensa como quase um sujeito coletivo que é dotado, que formula um desejo para si, que olha para os impedimentos do mundo, mas olha para os recursos, olha para as ameaças, mas olha para as oportunidades, e com um mínimo de consenso e coesão, é capaz de, a partir da sua diversidade, realizar uma obra conjunta e trazer muita satisfação para os seus integrantes. Essa ideia de olhar para a empresa como um ente, como um sujeito coletivo que pode se organizar e, de alguma forma, participar da formulação das estratégias, participar da priorização, onde vai ser investido, onde não vai, participar dos processos que definem os próprios processos, as rotinas. O mundo do trabalho, isso é realmente um lugar de praxis de satisfação.
Não acho que o trabalho necessariamente produz felicidade ou tem que ser um lugar de gente feliz, coisas assim, porque é difícil mesmo para a maioria das pessoas. É uma utopia, né? Pensar que vai ser lugar de gente feliz. É uma coisa infantil, assim. Eu acho que, assim, buscar ali um paraíso perdido, eu acho que é difícil vai ser, tá? Agora, podem ter momentos, assim, momentos de alegria, de contentamento, de metas coletivas, de avanço, sabe, inovações, reconhecimentos, prêmios, próprio consumidor, né, falando bem, quer dizer, claro, você não gosta de reconhecimento, né, do dia que nasce lá na maternidade, que ela abre a janelinha para todo mundo ver que ele nasceu, até o dia que vai lá no velório, ver todo mundo ver que ele morreu, quer dizer, desde antes, você falou da Melanie Klein, desde o ultrassom, né, você já está sendo reconhecido, nomeado, quer dizer, a gente precisa disso. As empresas entenderem que essa é uma força humana, que isso é uma coisa que move o ser humano, ou utilizar isso da melhor maneira possível, né? Mas de uma forma orgânica, uma forma coletiva, uma certa metodologia, muito rico, porque ela pode se proteger, né, das forças de mercado, né, que impedem ela de prosperar, a força de muitos. Sim, e olha, vou até começar a direcionar agora para o fim desse episódio com algumas perguntas que eu fiz no meu Instagram pessoal mesmo, que tem a ver com esse ponto que a gente acabou de falar. E aí, para cada episódio, eu faço essas perguntas e sempre a turma sugere uns pontos bem interessantes. Eu vou colocar aqui o disclaimer que talvez eu tenha sido mais tendenciosa nessa primeira pergunta, lembrando que faz poucas semanas que, né, houve esse corte com a vida corporativa. Mas a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é corporativismo para você? Sendo as opções dadas: A, glorificação dos inúmeros calls por dia. B, chefes abusivos e tóxicos. C, alarmante nível de esgotamento. D, positividade tóxica, quase que uma positividade institucionalizada. Das 82 pessoas que responderam essa primeira pergunta, 56% selecionaram alarmante nível de esgotamento. A partir desse ponto, fiquei pensando muito nessa bandeira vermelha que existe quanto a isso, né? São inúmeras as possibilidades que entram aqui, que a gente inclusive falou, desde querer se provar, o medo de ser demitido e assim por diante. Você vê alguma possibilidade desse modus operandi deixar de existir ou de não ser tão frequente? Acredito sim que é possível, mas precisa, é uma transformação que não acontece assim muito espontaneamente. Ela, muitas vezes, ela é suscitada por uma grande catástrofe. Às vezes a empresa ela não se prepara. Poderia falar assim, de uma forma bem simplória, que assim, o bem-estar psíquico que a gente vai pensar, ele seria da ordem mais do preventivo, de fazer com que as relações humanas aconteçam de tal maneira que evitem o chegar no extremismo, né? Porque se você tiver com a palavra circulando livremente, dando voz a quem está mais próximo do cliente, mais próximo do problema, geralmente é onde tem soluções melhores do que na sala da diretoria, porque o saber está muito distribuído, o conhecimento está muito distribuído, as críticas, as visões, os inconformismos, os questionamentos do status quo, está todo distribuído. A solução está dentro de casa sempre, mas há uma idealização de o problema está fora e a solução está fora também. O problema está fora, o problema não está comigo, está com você é o culpado, né? E a solução também não está aqui dentro, está fora, tem que chamar um consultor, tem que chamar um psicanalista, não. Então, eu acho que é possível sim transformar, sair desse estado de gozo, né? Porque assim, o esgotamento, né? Você vê, falando de sexualidade, mas seria isso, um gozo, né? No final você está acabado, tal. Então você não está conseguindo ter prazer satisfatório em outras instâncias da vida e está sobrecarregando a própria empresa, as relações está deslocado, a libido está deslocada, ela não está generativa, né? Está degenerativa. É sim possível, desde que seus dirigentes, basta não um com poder, com inconformismo, assumir e falar, pô, vamos transformar isso, vamos. E aí sim buscar uma referência de fora, alguma ajuda, porque esses processos transformativos são muito difíceis de serem feitos por alguém de dentro. Você precisa de um catalisador de fora, precisa de um terceiro excluído que possa puxar, que possa pontuar, que possa escutar, trazer uma outra referência. Assumir, né? Exato. Alguém neutro, sem hierarquia dada e sem uma fórmula também, quer dizer, uma escuta radical do desejo, das insatisfações, porque se eu for ver, grande parte dos problemas estão na cúpula diretiva, no top management. As insatisfações, os desalinhamentos, uns estão contentes do jeito que está, não muda, outros não estão. Só aí já acabou, porque aí você já vai refletir isso embaixo, nos silos, nós contra eles, a área do marketing com a área de produção, a TI com o usuário.
é um lugar de muita confusão, de muita contradição, de muito conflito. Então, para mudar esse estado, para sair desse ponto de sofrimento, de angústia, precisa aceitar o contraditório, aceitar o conflito e pôr a palavra para circular, né? Com um certo método, né? Senão vira tudo enquete. Nossa, clássicas. Ou então vira tudo produção de consenso máximo. Então, assim, consenso máximo é todo mundo pro buraco e ninguém questiona. E ninguém questiona porque não quer, às vezes, gerar um mal-estar ali, né? Exato, exato. Então, assim, o que a gente fala assim, vamos produzir confiança para poder gerar conflito e, com isso, cooperação e, com isso, as transformações. Sejam elas mínimas, sejam elas enormes, né? E, com isso, o reconhecimento vem junto, né? Então, eu sou bem otimista. Aliás, acho que as corporações poderiam se colocar no papel de transformadoras da realidade humana no planeta Terra. Assim, eu sou bem radical quanto a isso. Elas podem tanto contribuir para o caos, para a destruição, quanto para uma transformação radical. Eu acredito muito. Mas acredito nessa segunda opção, acredito na transformação, porque é muito poder, né? Você pegar empresas que equivalem a PIBs, né, de países, né, corporações internacionais e tudo mais. Então tem muito poder concentrado e com uma capacidade de transformar a realidade, né, com as pessoas. Então acho bastante, sou bem otimista quanto a isso. Gente, convocação aqui para as empresas. Vocês têm aí o cacife, vocês têm como gerar essa mudança. E até fazer um comentário, me veio aqui conforme você foi falando, na verdade, assim, tô borbulhando de ideias aqui também dentro. Isso talvez a gente tenha que deixar para um outro momento, um outro episódio. Quando a gente fala a busca por esse desejo, né, na verdade, a busca por esse prazer, sendo ele um desejo, mas de coisas legais, de serem ditas socialmente e moralmente falando. Então, por exemplo, eu queria tanto trabalhar numa empresa que, sei lá, me oferecesse esse sistema híbrido de home office, seja um short Friday, né, uma sexta-feira ali até meio-dia e tal. Essa é a parte do desejo bonita, né? Todo mundo fala, bom, realmente, de acordo, também gostaria. E aí esse é o ponto que eu queria trazer. Às vezes, os nossos desejos, eles estão justamente nesse lugar, entre aspas, que não é muito bonito falar moralmente, né? Então, muitas pessoas têm o desejo de ver uma pessoa, por exemplo, numa condição, uma saia justa, por exemplo, o termo de puxar o tapete um do outro. A gente sabe que tem essas personas, né, no mundo corporativo, no trabalho, mas aí realmente acho que a gente vai precisar deixar esse ponto para um próximo episódio, desse gozo por um lugar que talvez não seja tão, moralmente falando, tão bacana de ser externalizado, e às vezes nem o indivíduo identifica esse gozo quase pelo um gozo pelo sofrimento, sabe? Sim, sim. Eu só para ficar, então, indicativo, né, de alguma outra conversa, quando a gente se fala das emoções, né, emoções negativas, emoções positivas, eu fujo um pouco desse binarismo e prefiro pensar em emoções produtivas e improdutivas. Produtivas não no sentido capitalista, tem que ser produtiva, tem que gerar alguma coisa, não. Produtiva para o psiquismo mesmo, sabe? Então não tem uma valoração a priori. Então, sei lá, inveja. Inveja é ruim? Não, depende. Depende de como você usa. Se você usa para se aprimorar, para poder conquistar a próxima vaga, né, no lugar do colega, ou porque você viu um colega passou na sua frente, você fala, agora eu quero passar na frente dele, você sentiu uma inveja, vamos pensar na maneira como você vai usar essa emoção, esse afeto, culpa, o que for, seja, como é que você usa isso em proveito seu e do coletivo, né? Porque eu acho que o dado contemporâneo é que, assim, estamos fadados a viver em coletividade, pensar num bem comum, num fazer comum, isso nas empresas, nas escolas, nos bairros, nas ruas, onde você tem uma comunidade que se une em prol de um bem comum, as coisas ficam sempre melhores, porque você tem a diversidade, você tem essa riqueza, né, de olhares complementares, e assim na família, num casal, mesmo um casal sem filhos, o que é um casal bem sucedido? Sei lá, fazem coisas juntas e por fazerem coisas juntas compartilham alegrias e aborrecimentos e nós estamos fazendo coisas juntos, a conversa continua e assim né? Seja num casal, seja num grupo, numa equipe, essa possibilidade de ser familiar neste bom sentido, mas tem um familiar sombrio, né? Meu familiar traumático, e é isso que cada um carrega nas costas. E não tem jeito, então não tem essa, assim, contratei um profissional, não uma pessoa. Uhum, sim. Já ouvi essa frase, assim,
problema quando você contrata o profissional que a pessoa vem junto. É uma frase real, todo mundo acha engraçado, mas fatos. Faz o que com isso, você como gestor? Tenta dizer assim, deixa a pessoa do lado de fora, não vai deixar. Faz xiste, faz brincadeira da pessoa que está vindo junto com o profissional, não tem como separar. Então, assim, eu acho que a grande novidade que pode ter agora nas corporações é trazer o humano, aproveitando até a pandemia que invadiu, né, as empresas invadiram as cozinhas das casas, os funcionários, né, as salas, os carros, né, todo mundo trabalhando de onde dá. Eu acho que isso é uma baita oportunidade, assim, de aproximar, sabe, o pessoal do profissional, as coisas ficarem um pouco mais leves, assim, gostosas de se fazer, né. Para fechar isso, então, o burnout, né, se a gente pegar lá no começo, é assim, o significado de uma sobrecarga de trabalho vai ser determinado não só pela sobrecarga do trabalho em si, mas como você está sendo tratado e tratando os outros no seu entorno durante esse tempo da sobrecarga do trabalho. Já vi gente trabalhar nessa sobrecarga e não reclamar e achar super legal. Outro que está trabalhando até menos, mas está super estressado. Porque não é a quantidade apenas, é o como esse trabalho se dá, né? E tem a ver com as relações. Toda queixa é a queixa de alguém, reclamando de alguém, de uma relação. Total. Hamilton, para a gente fazer a última pergunta aqui para você, para encerrar esse episódio, eu também perguntei o que de positivo as pessoas enxergam no corporativo. E dentre as respostas abertas estavam convivência em equipe, conhecimento, aprendizado e também estabilidade. Por mais que eu mesma questione bastante esse ponto, porque não necessariamente estar no corporativo é um sinônimo de garantia de estabilidade. Mas, na verdade, o que me pareceu mais curioso e que já previsível foi dinheiro e benefícios. E aí, a partir disso, vale falar que no inconsciente o dinheiro não é objeto fálico, é um sinônimo de poder. Então, além da gente estar falando sobre afeto, você acredita que esses símbolos reforçam ainda mais essa posição familiar que as corporações têm? Vai depender da centralidade ou não desse componente na formação daquele jeito, né? Tem gente que, sei lá, por uma formação familiar se tornou mais idealista, ou pode ser que, assim, até ele é um componente super importante, né? Alguém que poderá achar que nunca vai poder ganhar, sempre que estiver próximo de ganhar mais e ser promovido, vai arrumar um jeito de não fazê-lo para não superar pai, sei lá. São tantas configurações, eu acho que não tem uma resposta simples para isso, sabe? Mas ele é apenas um elemento que pode ser organizador de toda a trajetória desse sujeito, mas pode não ser a única forma. Ele pode buscar reconhecimento, pode buscar conforto, ele prefere, sabe, não se expor, não quero ser líder para me expor com meus colegas, se mandar meus amigos. Tem N configurações. Mas eu acho interessante as colocações que foram postas aí, né, de lados positivos. Claro que tem muita coisa positiva, né? Muita com coisa. Certeza. E hoje você tem isso, essa diversidade, você pode, a empresa escolher, mas você pode escolher também com quem você quer trabalhar e tudo mais, né? É um campo vasto, né? Vasto. E muito fértil, muito sedutor. Olha, Hamilton, sem palavras pelo tempo que você investiu em estando aqui. Tenho certeza que o pessoal que está escutando também curtiu, foi muito inspirador. Deu margem aqui para pensar em tantos outros bate-papos, então queria muito te agradecer a sua presença, também agradecer ao André que fez a ponte desse contato para esse episódio sair do papel, então sou muito grata pela sua disponibilidade. Vicky, foi um prazer, foi uma delícia o bate-papo aqui. Parabéns de novo aí pela iniciativa. Espero que a turma goste, né, do que a gente desenvolveu aqui e que produzam novos pensamentos, novas abordagens, da gente levar um pouco desse bem-estar, né, psíquico para dentro dos grupos, dentro das empresas, fazer disso uma coisa bacana, né, um ativo mesmo humano, né, algo que pode nos mobilizar, nos transformar, né. Obrigado, muito obrigado aí pelo convite e a gente se fala. Com certeza. Obrigada, Hamilton. Valeu. Cosmódromo Estúdio.